Meus irmãos amados, eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Desta vez a gente vai ler no capítulo 8. Hoje, com a graça do Senhor, vamos encerrar essa série Neemias, que de forma alguma é uma série exaustiva, nem poderia ser sobre o livro de Neemias, cujas lições são infinitas, mas é uma série sobre construir e reconstruir com a graça de Deus, debaixo do favor de Deus, na qual nós estamos refletindo em 3 pontos. São 3 pontos que o Senhor colocou no meu coração, de muitos que nós poderíamos trabalhar, mas queremos fixar bem esses 3 pontos, e creio que eles vão ser bênçãos para você lidar com a construção desse ano e da sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler no capítulo 8, a partir do versículo de número 9. Diz assim: Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: Podem sair, comam bem e bebam vinho doce, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Meus irmãos, em dezembro de 2023, meu irmão, minha cunhada, a turma deles lá, a igreja, a família deles, como tem feito aos últimos anos, nos abençoaram para que nós pudéssemos passar um tempo lá com eles nos Estados Unidos. E foi uma viagem muito gostosa, foi um tempo maravilhoso. A gente viveu aquele Natal dos sonhos, né, americano, aquele Natal de filme. A gente foi para uma cabana de madeira, no meio da mata. Foi um negócio muito gostoso, um tempo muito bom. E eu lembro que em outros dias eu ficava andando no condomínio do meu irmão, e eu gosto de fazer umas caminhadas longas, nas quais eu oro bastante, eu medito bastante. Em uma dessas caminhadas, com o coração transbordando de gratidão, o Senhor trouxe ao meu coração a ideia de ministrar a série Vida Plena, o que nós fizemos no início do ano passado, em janeiro do ano passado. E eu estava muito alegre, muito animado. Quem lembra, lembra. Se você assistiu a última pregação, eu até danço aqui, faço uma, né, animadão, feliz, transbordando de gratidão, de alegria, né? E crendo e creio plenamente naquela série, naquela palavra, né? Busco vivê-la todos os dias. Quando chegou em fevereiro, nós tivemos retiro de carnaval. E durante o retiro, eu estava muito sensível, me emocionava em todos os cultos, muito sensível, muito quebrantado. Mas ali eu já comecei a discernir o Espírito Santo colocando em meu coração assim: olha, se prepare. Porque eu lembro que na Féria Vida Plena eu dizia
que eu queria que o Senhor trabalhasse ainda mais na minha vida. E eu sabia que o trabalhar de Deus em nossas vidas, Ele perpassa dores, sofrimentos, tristezas. E quando chegou em fevereiro, nesse retiro, eu senti o Senhor falando: "Ó, se prepara". E eu estava dizendo: "Não, Senhor, pode fazer, eis-me aqui". E aí quando chegou em março, eu fui pregar na conferência Divinamente, do nosso amigo Dr. Jonatas Leônio. O Senhor me deu uma palavra muito forte sobre como Deus nos modela, nos humaniza, nos amadurece pelo sofrimento. E enquanto eu pregava aquilo, o Senhor falava no meu coração: "Eu vou fazer com você". E meu irmão, dali em diante, eu comecei, assim, de março até dezembro, eu comecei a experimentar dores, aflições, angústias, que eu nunca tinha experimentado antes. Impressionante. Coisas que eu nunca tinha provado. Foi um ano difícil nesse sentido. Foi um ano... Comecei com a série Vida Plena. Terminei com vida mais plena ainda. Mas depois de um processo. Um trabalhar. Até a minha saúde foi tocada no final de novembro. Eu estava treinando na academia, empolgadão, animadão, ficando malhado. Aí Deus falou: "Nada de ficar muito malhado, não". Tô brincando, não foi isso. Eu me senti mal. Eu fui parar no hospital, graças a Deus está tudo bem, fiz todos os exames, está tudo bem. Mas qual foi o problema? É que depois disso, eu fiquei um tanto ansioso. Ia malhar, ia treinar, vinha aquele se eu passar mal aqui de novo, se eu estiver sozinho, que eu gosto de caminhar sozinho, não é só tinha um piripaque aqui, se eu estou sozinho. Fui ficando ansioso. Hein, Alex? Fiquei ansioso. E aí, interessante que eu sou... Um forte meu é esse. Tipo assim, todo mundo que anda comigo sabe que um forte meu é não ser ansioso. É ajudar pessoas que sofrem com ansiedade. E de repente eu estava experimentando uma ansiedade que eu nunca vivenciei na prática. O Senhor falava comigo assim: "É fácil ensinar, né? Agora experimente essa dose aí, ó". E eu me via, às vezes, sinceramente, hoje, agora que passou, com a graça de Deus, eu acho que eu cheguei até perto de um ataque de pânico, né? De ficar assim, aquela coisa, coração acelerar, eu parado, coração acelerando, e pensamentos diversos na cabeça. E eu pensei: "Meu Deus, que ano". Comecei com vida plena. Mas assim, eu lembro que eu estava pregando sobre vida plena, depois preguei sobre Deus nos amassar, e minha esposa falou assim: "Você é ousado, viu? Você fica... Daqui a pouco Deus lhe pega", e é que ele pegou mesmo. E meu irmão, eu diria que talvez esse foi o ano mais difícil da minha vida, 2024. Mas de forma alguma eu diria que foi o pior ano da minha vida. Pelo contrário, talvez tenha sido o melhor. Porque é maravilhoso ser trabalhado pelo Senhor. Então hoje eu estou num nível de maturidade que eu não estava lá na série Vida Plena. Você entende? Doeu, mas foi bom. Por que eu estou falando isso? Porque, observe, são 3 fundamentos nessa série Neemias. 3 fundamentos que eu quero que você guarde no seu coração para sempre. Eu estou escolhendo pontos específicos para não ficar muita coisa e você se perder. Eu quero que você guarde esses pontos. Fundamento número 1, lembre. Neemias, antes de qualquer coisa, ele recebeu no coração uma direção de Deus. Ele gastou um tempo orando, jejuando, e Deus inclinou o seu coração em certa direção. Versículo-chave, Neemias 2,12. Se puder colocar aqui, projeção. Neemias 2,12. Neemias fala: "Deus pôs em meu coração", depois de um tempo de jejum, depois de um tempo de oração.
Meu irmão, preste atenção. Eu tenho convicção que a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Como Paulo diz a Timóteo, tudo que o homem precisa para a vida em piedade está nas Escrituras. Entretanto, eu também creio num Deus que inclina o nosso coração para que possamos dar focos específicos em momentos específicos da vida. Porque se a gente fosse tentar discernir tudo apenas a partir do que é certo e errado, sem a inspiração divina, nós não conseguimos fazer um discernimento fino. Por exemplo, lá em Atos 16, Paulo estava tentando evangelizar a cidade de Bitínia. Evangelizar e fazer missões é algo bom ou ruim? É certo ou errado? Entretanto, o texto diz que o Espírito de Jesus os impediu de ir. Observe, se eu for tentar guiar a minha vida apenas a isso é certo, isso é bom, a vontade de Deus é que eu evangelize, porque está na Escritura, mas sem alinhar meu coração com o Senhor, muitas vezes eu estou fazendo coisas boas, que não são pecaminosas, mas que não é o momento. E há um tempo para cada coisa. E Paulo e sua equipe tiveram a capacidade de discernir, gente, que o Espírito de Jesus estava impedindo eles de evangelizar. Como é que eu chego a esse nível de discernimento tão fino? Intimidade com o Senhor. Gastar tempo em oração. Foi assim que Neemias chegou. Neemias gastou um bom tempo orando, jejuando, para o seu coração ser inclinado. Meu irmão, nós já estamos para lá da metade do mês. Eu não sei se você fez isso ainda, mas eu repito, como eu falei nas semanas anteriores, faça o quanto antes, tire um tempo para buscar inspiração. Não confie apenas no seu raciocínio, tem coisas que você não vai enxergar. As melhores coisas Deus não nos dá simplesmente por uma compreensão cognitiva, Deus nos dá por revelação. Veja Jeremias 33:3, o Senhor fala para ele assim, ó, clame a mim, venha me buscar, venha se relacionar comigo, seja humilde, dependa de mim, venha para mim, ore, então eu vou te mostrar coisas grandes, coisas ocultas e firmes que você não tem condição de saber. Diga ao seu irmão assim, ó, sem Deus, você não vai saber. Então clame, venha, gaste tempo. Se você não fizer isso, aí você pode viver um ano, como eu brinco aqui, Zeca Pagodiniano, como todo respeito ao artista, mas deixando a vida te levar. Quando você acordar, você diz, poxa, mais uma vez, dei passos errantes. Gente, ó, o tempo passa rápido. Neemias foi jejuar, Neemias se dedicou, se concentrou. Nós sugerimos aqui que você se abstivesse de coisas que estão roubando sua atenção para ter um tempo de consagração. Graças a Deus eu fiz algo nesse começo de ano que foi me afastar assim 90% de rede social. Para mim tem sido uma bênção, gente. Nossa, como está rendendo mais o meu tempo, como eu me sinto mais fortalecido, mais direcionado por Deus. Porque por mais que ali tenha até conteúdo útil, às vezes não é o que você precisa nesse momento. Quando você pisca, o tempo passou, o dia passou e você não avançou em nada. A vida está passando, você precisa que Deus incline seu coração, porque você tem que dar atenção. Eu lembro quando minha filha fez 9 anos, veio o meu coração, eu creio que da parte de Deus, assim, dá uma atenção a ela, dá uma atenção. E eu creio muito naquela teoria de que a personalidade, ela tem a sua base formada até os 12 anos. Eu falei, rapaz, tem mais 3 anos. Meu irmão, esses 3 anos voaram. A menina já fez 12. Essa semana agora, agora veio com a ideia agora de parou de chamar eu e a mãe de papai e mamãe. Meu Deus. Agora é pai, mãe. Estamos lutando contra isso ainda, mas... Cadê minha filhinha? Cadê meu bebê?
Quando você piscar, a vida passou. Se você não focar no que tem que focar, você não vai edificar o que tem que edificar, meu irmão. E quem te dá essa atenção, esse foco, porque tem muita coisa importante na vida, mas como saber no que focar agora? O Senhor vai inclinar o seu coração. Olha o que está lá, ó. Neemias 2,12, coloca de novo esse texto. O Senhor pôs em meu coração. Que coisa maravilhosa, gente. Caminharmos com essa convicção de uma inclinação de Deus para o nosso coração. Amém. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira fase. E aí veio uma segunda que nós falamos. Quando você começa a se mover nessa direção de Deus, nessa vontade de Deus, uma coisa automaticamente vai acontecer. Com todo mundo que se move numa direção de Deus, uma resistência do inimigo vai se levantar. Observe que enquanto Neemias estava lá na Pérsia servindo como copeiro, os inimigos de Israel estavam tranquilos. Mas quando ele se levanta para reconstruir Jerusalém numa direção de Deus, os inimigos também se levantam contra esse projeto. E todo mundo vai experimentar isso, entenda, porque todo mundo tem uma batalha espiritual. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra principado, é contra a potestade, é contra a força maligna. E explicamos aqui na semana passada que a essência da batalha espiritual não é a batalha energética, mas é uma batalha pela sua mente. E o que basicamente o diabo vai tentar fazer é tirar você do propósito. Se Deus inclinou seu coração para uma direção, Ele vai querer inclinar seu coração para outra direção. E usará quem tiver que usar. Preste atenção. Por isso que é fundamental o primeiro ponto. Por isso que toda hora nessa série eu volto no primeiro ponto. Você tem que buscar a Deus para ter direção de Deus. Por quê? Porque sem essa fundamentação no primeiro ponto, você se perde no segundo. Qualquer vento que sopra, você vai, porque você não tem firmeza de propósito. E o diabo usa até quem te ama. Gente até bem intencionada é usada. Quem foi que o diabo tentou usar para tirar Jesus do projeto da cruz, gente? Pedro. Gente, Pedro amava ou não Jesus? Muito. Quando o Senhor pergunta a Pedro 3 vezes em João 21, tu me amas? Pedro responde que ama. E Pedro com ousadia e sinceridade fala, tu sabes de todas as coisas e sabe o quanto eu te amo. Amava de verdade e estava bem intencionado quando tentou tirar do coração de Jesus o projeto do Calvário. Com preocupação. Mas como Jesus tinha firmeza de propósito, ele disse a Pedro, para trás, Satanás. Satanás significa adversário, opositor, inimigo. Às vezes quem nos ama vira um Satanás. Aí eu sempre digo, né, o senhor Puff? Às vezes você também é Satanás. Quando a gente começa a se opor àquilo que é a vontade de Deus. Então, pastor, como é que eu vou discernir isso? Se eu tiver propósito firme no coração. Por isso que Paulo diz em Efésios 4 que a gente tem que amadurecer para não ser levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Ou seja, a pessoa imatura, sem firmeza, ela fica inconstante em tudo que faz. Tiago capítulo 1 fala que a pessoa inconstante é porque o coração é dividido, não tem firmeza no pensamento. Observe Paulo, gente. Paulo, ele recebeu do Senhor um chamado. Levar o evangelho aos não-judeus. Para isso, ele precisava quebrar várias barreiras religiosas. Meu irmão, Paulo enfrentou oposição, inclusive dentro da igreja. De gente bem intencionada. O próprio Pedro, mais uma vez, gente, Pedro é uma viagem. O próprio Pedro, certa vez, num ambiente em que estava junto com Paulo, com irmãos gentios, não judeus, Pedro refugou, meio que colocou barreira. O que Paulo fez? Se Paulo fosse inseguro, será? Mas Pedro é um homem de Deus, então será que não? Paulo tinha tanta convicção
do propósito, que ele fez o quê? Confrontou, assim como Jesus fez, confrontou Pedro, porque Pedro ali também estava sendo um satanazinho. Agora eu pergunto a você, você gastou esse tempo já esse ano? Está esperando o quê, Bion? Gasta um tempo orando, gasta um tempo jejuando, até que venha assim uma convicção, uma inspiração de Deus. Pastor, por que Deus não me dá essa geração, essa inspiração, essa convicção, sem eu orar? Porque se você não ora, você é soberbo. Você confia em você mesmo, e Deus resiste ao soberbo, Deus dá graça ao humilde. Quem ora, quem busca o Senhor é humilde, é quebrantado, é crente. Então eu preciso dessa dedicação, dessa busca, para que Ele incline meu coração. E aí quando Ele inclinar, eu começo a discernir como o inimigo quer me tirar disso. E basicamente, qual foi a resposta de Neemias? Aí outro versículo chave dessa série, no ponto 2. Qual é a resposta de Neemias, que está em Neemias 6,3? O que ele diz para esses inimigos que querem tirar ele do propósito? Não posso ir conversar com vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra. Que coisa maravilhosa. Que coisa gostosa é você conseguir dizer não para um monte de gente, para um monte de coisa, porque tem a convicção de que está fazendo uma grande obra no Senhor. E você, meu irmão, você, minha irmã, vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Você vai edificar sua família, vai edificar seu casamento, vai edificar a igreja do Senhor, vai glorificar o Senhor, vai fazer coisas boas, amém, gente? Vai conseguir dizer não. Neemias discerniu e Neemias disse não vou. As pessoas que convidaram ele eram as mais importantes da região, gente rica, gente importante. Ele disse não vou, porque estou focado numa grande obra. Mas por que tem esse foco? Porque tem direção, amém, gente? Então perceba como uma coisa alimenta a outra, como uma coisa depende da outra. Agora, vamos para o terceiro e último ponto. Por que eu contei essa historinha aqui minha do ano passado, que foi difícil? Preste atenção. Neemias tinha uma direção, Neemias discerniu os inimigos, e Neemias está focado. Neemias está construindo. Neemias está edificando. Quando está terminando a parte estrutural, as muralhas, a parte física, ele então começa junto com Esdras a fazer também a reestruturação social, cultural, espiritual, familiar. E em certo momento, Esdras lê a lei diante do povo, lê a palavra de Deus diante do povo. E quando o povo começa a ouvir a palavra de Deus e começa a perceber que na palavra de Deus havia exortações, havia promessas de castigo aos desobedientes, e a perceber que a vida deles em muito não estava no padrão da palavra, e olhar também para a destruição que o pecado causou na vida deles, eles começam a ficar muito tristes, muito abatidos. O que a princípio não é ruim. Quando o pecador ouve a palavra de Deus, ele precisa ter um nível de constrangimento, de quebrantamento, de tristeza suficiente para o arrependimento. Paulo diz em 2 Coríntios 2:7 que essa tristeza, segundo Deus, ela é boa, porque ela vai operar um arrependimento para a vida. Vai ser edificante. Mas ele diz que uma tristeza segundo o mundo, ela é ruim porque ela é morte. E o que é essa tristeza segundo o mundo? É aquela amargura desesperançosa, aquele desgosto pela vida. E o que parece é que o povo não ficou no arrependimento, no quebrantamento, ele começou a entrar numa amargura, num desânimo, num desgosto. Estavam animados, assim, eu não sei quem já construiu alguma coisa. Começar uma obra, geralmente, você começa tudo animado. Mas no meio do caminho começa a dar uns problemas. Você começa a olhar que no papel era lindo, mas na prática não é tão assim simples, não é tão fácil. Você começa a ficar desanimado, triste,
pensando se vale a pena continuar aquilo ou não. E quando o povo está assim, triste, abatido, sofrendo por tudo que está diante dos seus olhos, pelo seu passado, pelas suas dores, então Neemias, Esdras, a liderança, percebe que sem ânimo, sem alegria, eles não conseguiriam continuar. E meu irmão, ninguém consegue continuar num projeto se esse projeto não o alegrar constantemente. Se ficarmos em coisas que temos só empolgação inicial, vamos largar tudo pela metade. Aquilo que nós colocamos para frente são coisas que constantemente nos fazem ter ânimo renovado. Agora é difícil encontrar qualquer coisa na terra que tenha esse poder. Por isso que a palavra que veio de Neemias, de Esdras, da liderança para o povo foi: ei, alegrem-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. O que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo o seguinte: olha, percebam como em meio a tudo que nós vivemos, Deus tem sido bondoso e misericordioso e gracioso conosco. E alegrem-se interpretando a vida a partir da graça de Deus. Paulo algumas vezes ordena aos crentes que se alegrem. Por exemplo, Filipenses 4:4, ele fala assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Significa isso? Eu posso decidir me alegrar a partir de um foco e de uma visão que tenha o Senhor como centro da minha vida. Você percebe? Observe, eles começaram a ouvir a lei e choraram. Aí o texto fala que quando as coisas foram melhores explicadas e a ordem de se alegrar veio, eles viraram a chave e entraram em grande alegria. De vez em quando minha filha tem dessa, eu falo tanto da bichinha, né, coisa, filho de pastor sofre. Já passei por isso. Né? Eu tomei, vou te contar agora. Estou brincando. Às vezes a gente viaja para algum lugar, a gente vai para alguma coisa, a gente vai por causa deles, mais do que da gente às vezes. Aí eu estou lá curtindo pra caramba, quando eu olho para ela, ela está meio desanimada. Eu digo, se alegre, viu? Você trate de se alegrar. Se eu não ver você feliz até daqui a pouco, você vai ver. Mas só dizer isso basta? Ela vai forçar um sorriso? Não. Aí eu começo a trabalhar na mente dela razões para que ela se alegre. A mudar a perspectiva. Foi o que aconteceu. Aquele povo, a princípio, viu como eles sofreram pelo pecado, como Deus os castigou, como eles estavam ainda longe do ideal. Mas depois começaram a perceber, nossa, mas que bom. Nós somos o povo amado e cuidado por Deus. Sabe por que Ele nos deixou no cativeiro por 70 anos? Porque Ele nos ama. Aleluia. Lá em Hebreus 12:6 diz que não podemos nos entristecer com a disciplina do Senhor, porque Deus só castiga aquele que ama. Olha que coisa forte. Lá em Gênesis 15, quando Abraão está olhando a terra de Canaã, e Deus fala, olha, eu vou dar essa terra à sua descendência. Deus fala assim, mas não vou dar agora. Porque a medida do pecado dos gigarzeus, se eu não me engano, ainda não encheu. Quando encher, aí eu tiro todos eles da terra. Imagina. Era um povo que Deus entregava a si mesmo. E, gente, essa é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é quando Deus entrega alguém a si mesmo. Sabe aquela pessoa que está obstinada nos seus pecados, seguindo o seu próprio coração, sem temer a Deus, sem buscar a Deus, se achando às vezes. E parece que nada acontece com ela, né? Asaf falou, Senhor, eu fico confuso porque os ímpios parecem prosperar e mal nenhum lhes acontece.
Mas ela disse, mas eu entrei no templo, fui buscar a Deus, então tive compreensão, tive revelação, que o fim deles é terrível. Essas pessoas, ou nessa vida, ou na próxima, terão então um choque terrível. Quando a verdade lhes for escancarada. Mas nós, gente, que sofremos porque Deus nos confronta, nós somos privilegiados. Nós somos amados. O povo começou a entender que o Deus que castigou é o Deus que os amou. Que Deus estava restaurando, trabalhando na vida deles. Sabe como é o nome do povo de Deus? Israel. Sabe o que significa Israel? Isra é guerra, El é Deus, é aquele que luta com Deus. E esse nome vem do encontro que Jacó, enganador, teve com Deus em Peniel, face a face, onde Deus brigou com o homem. Deus lutou com o homem e feriu a coxa do homem. Observe, o povo de Deus é gerado no confronto com Deus. O que é ser amado por Deus? É ser corrigido, é ser castigado. É ser direcionado, isso é amor, gente. Observe, é um domingo. Uma cidade de praia, no verão. E você está aqui. Sabe o que significa? Que o Espírito Santo te trouxe. Que Deus te confronta, Deus toca no seu coração. Isso é um privilégio. Você é muito mais privilegiado do que qualquer pessoa que esteja em qualquer mansão agora, tomando a melhor bebida. Porque você está recebendo do vinho do Espírito Santo aqui. Você está recebendo, o seu coração se inclina para Deus. Não tem privilégio maior. Jesus disse, se alguém vem a mim é porque o Pai trouxe. Então, quando você está caminhando e construindo, e se você começa a ver as dificuldades, como eu vi no passado, as dificuldades, as lutas, as angústias, e você começa a interpretar tudo isso como Deus trabalhando na sua vida, você começa a perceber que você passa por tudo, mas passa com o Senhor ao seu lado. Isso eu não me senti só em nenhum momento algum. Cada culto você é renovado. Aí tem um dia que você está mais desanimado, aí no outro dia você recebe uma palavra, e você louva, e você ora, e Deus fala com você, você se desanima, e, sabe, você está com o Senhor. Você vai passando por Gente, isso é muito melhor do que qualquer vida sem consciência, qualquer vida aparentemente sem sofrimento, onde você vai caminhando por aí sem tristeza, sem angústia nenhuma no coração, mas alienado. Destruindo o que mais importa, não edificando o que mais importa. Mas que coisa boa é você perceber, olha o que eles falam, ó, é dia santo do Senhor, se alegrem. Essa santidade para a qual Deus nos chama é a alegria, gente. Deixa eu falar uma coisa, santificar a sua vida vai ser a maior bênção da sua vida. Há quem pense, meu Deus, eu vou virar crente, vai ser tão chato. Não posso nada, deve ser uma vida. Não, pelo contrário, quanto mais o Senhor vai purificando a sua vida, melhor fica as suas relações, o seu casamento, tudo fica mais gostoso. Porque santidade é limpeza, é pureza, é leveza, é alegria no Espírito Santo, meu amado. O reino de Deus, Romanos 14:17, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então observe que aquele povo compreendeu isso e começou a se alegrar, e a compartilhar comida entre eles, e a fazer banquete, a comer o que tinha, a se alegrar e a perceber quão abençoados eles eram. Nós somos o povo que se desviou, Deus castigou, Deus permitiu a destruição sobre a nossa vida, mas porque Ele nos ama e Ele está nos restaurando. Isso é maravilhoso. Então, eu preciso, em todas as minhas dificuldades, ter essa visão. Porque se eu não tiver, eu vou largar no meio do caminho as coisas. Você quer dizer, pastor, estou animado, vou edificar uma família, vou edificar um casamento, vou edificar um ministério, vou edificar minha empresa, Deus está me dando visão. Falei, Bion, agora no começo é lindo.
Vai chegar uma hora que vai ser complicado. Vai chegar uma hora que, se você não estiver firme no propósito, discernindo o inimigo e se mantendo alegre apesar das dificuldades, você não aguenta. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que interpretar todas as dores como algo positivo. Eu tenho que enxergar Deus agindo. Ainda que eu não entenda completamente, eu digo, rapaz, eu nem sei o que é isso, não sei nem para que isso, Senhor. Mas eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Eu nem entendo, mas eu confio. Eu tenho que fazer um pouco de Capitão Nascimento. Se eu cair, eu vou cair para cima. Essa é a visão do crente. É crer que Deus age em todas as coisas, para que o propósito bom, que é nos fazer como Cristo, glorificar o nome dele em nossa vida, se faça em nossa vida. Por isso que eu digo, meu irmão, talvez eu não tive um ano com mais angústias peculiares do que o ano passado. Mas talvez foi o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque o Senhor trabalhou. Eu não fui entregue ao acaso. Sabe o que seria ruim? Ter vivido um ano Zeca Pagodiniano. Um ano abestalhado. Você não faz nada direito. Não, mas um ano em que você é tratado, é modelado, é aperfeiçoado, é confrontado, meu irmão, pelo Senhor, é um ano maravilhoso. Então isso nos leva àquele lugar onde Paulo, onde Tiago, onde Pedro chegam a nos dizer que nós temos alegria por passar por diversas provações. Imagina aí, gente. Alegria. Paulo fala assim, ó, exultem. É brincadeira? Exultem. Por quê? Porque a vossa aprovação está produzindo aperfeiçoamento, fortalecendo a fé. Romanos 5,5, né? Aprovação produz perseverança, perseverança produz experiência, a experiência gera paciência, a paciência é esperança, e a esperança não é decepcionada, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então observe, o nosso terceiro pilar é esse, meu amado. Você tem uma direção de Deus? Discerniu que o inimigo quer tirar você dela? Vai nela. Não vai ser só flores. Vão ter dificuldades. Mas se você estiver na direção do Senhor, na hora que as tristezas vierem, você sofra, chore. É para chorar. O choro tem seu lugar. Há tempo de chorar. Há tempo de se arrepender. É bom. Mas consiga ter uma visão mais ampla e ver que privilégio você está tendo de construir algo para a glória de Deus, com a graça de Deus, meu amado. Veja o privilégio que você tem de ser chamado filho de Deus, de ser um filho. É isso que Hebreus 12 diz: quando Deus nos corrige, se alegre, porque Ele só faz isso com o filho. E ser filho de Deus é a melhor coisa do mundo. E você não é filho de Deus porque você conquistou isso. Você não merece, eu não mereço. Nós só somos filhos de Deus porque aquele que merecia ser filho trocou de lugar conosco. Porque aqueles pecados vergonhosos que eu e você cometemos, Ele foi castigado por eles. Ele levou na cruz o castigo que nos permite paz. Ele recebeu. O que você passa hoje, meu irmão, é só para aperfeiçoar você, não é punição do seu pecado, não. Porque se Deus fosse punir nosso pecado, ninguém aguentava, ninguém sobrava. Jesus foi punido por todo aquele que crê, para que a gente passe agora por coisas que são trabalhar de Deus em nossa vida. São confrontos necessários. Eu não estou pregando positivismo, mas a gente não, positivismo é aquela visão alienada de que tudo é positivo. Não, tem coisa que é negativa. Por exemplo, José disse o que aos irmãos em Gênesis 50? Vocês tentaram mal contra mim. Isso é negativo.
Não vou negar que isso é negativo. Isso é negativo. Eu tenho que entender o que é negativo para ter arrependimento, para ter conserto. Isso é negativo. Mas ele fala, mas o Senhor pegou o mal e transformou em bem. Então eu preciso, numa visão cristã, eu entendo que o todo é positivo. Que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo. Que nessa tribulação, de alguma forma, Deus está me amando, Deus está me tratando. Na minha vida é assim, meu amado. Na sua também é? Então eu começo a enxergar esse Deus gracioso. E aí eu observo como isso muda tudo. O povo que está desanimado, que está chorando, começa a ficar muito alegre. Porque a interpretação está diferente. E se nós somos capazes no Senhor de interpretar a vida dessa forma, vamos ter essa alegria contínua. Isso que Paulo falou, alegrem-se sempre no Senhor. E Paulo, gente, é um homem que passou por dores que nós nem imaginamos. Paulo foi preso, e não é uma prisão aqui, eu sei que a nossa prisão também é terrível, mas assim, tem muito mais conforto do que aquele tinha. Ele era preso com grilhões nos pés, corrente nos pés, chicoteado, em porões escuros, úmidos, sem luz do sol. Sabe o que ele faz? O que ele fez certa vez? Ele cantava ao Senhor. O que ele dizia? Rapaz, olha, eu estou sendo preso porque eu estou afinado com Jesus Cristo. Que privilégio. Eu que antes estava livre, próspero, honrado em Jerusalém, mas contra Jesus, agora estou desonrado pelos homens, mas a favor da vontade de Deus. Então isso alegrava. Por quê? Convicção. Se eu tenho convicção, aí você bota o primeiro ponto. Se eu tenho convicção de propósito, discerno que o inimigo quer me tirar disso. Então tudo que acontece na minha vida que não me tira desse propósito, mas que fortalece ele, eu celebro. Por exemplo, o que aconteceu comigo no ano passado, me tirou ou me fortaleceu dos propósitos que o Senhor colocou no meu coração? Me fortaleceu. Então foi bom. Então eu me alegro. Ruim seria se eu os abandonasse, se eu me perdesse, se eu me desviasse. Amém, gente? E eu preciso me alegrar. Eu preciso ser fiel, presta atenção, ser fiel no pouco. Esse é o grande segredo para a gente terminar, preste atenção. Ser fiel no pouco. Aquele povo que estava ali chorando, se achando um povo amaldiçoado, castigado, de repente ouviu o povo dizer, não, ao contrário, vocês são abençoados. Tiveram o privilégio de ser tratados, confrontados pelo Senhor, se alegrem nele, porque ele vai restaurar a vida de vocês. Aí eles pegaram o pouco que tinham e começaram a compartilhar uns com os outros, comer, beber o que tinham para beber, começaram a celebrar o que tinham. E é justamente isso que nos faz se manter firmes, é perceber que o pouco que Deus nos deu, o momento que Deus nos colocou agora, é o que nós precisamos para esse momento. E celebrar isso. Pare com essa ilusão. Pare com falar uma coisa aqui do fundo do meu coração, eu já tive isso. Essa ilusão de que eu poderia ter mais, eu deveria ter mais. Poderia estar melhor se não fosse fulano, beltrano, ciclano. Ai, meu Deus, é porque... De que se queixa o homem? Cada um se queixa dos seus próprios. Não é dos outros não, viu? Dos seus próprios erros. Das suas escolhas ruins. Vou lhe falar uma coisa, você tem muito mais do que merece. E você tem exatamente o que você precisa ter hoje. Se você não compreende isso, a gente vai para a parábola dos talentos, lá em Mateus 25. O Senhor dá 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para o outro. Eu observei que todos receberam pouco. Porque depois, quando ele vem cobrar, até para o de 5 ele fala o quê? Foste fiel no pouco. Porque, gente, por mais que a gente pareça que alguém aqui na terra tem mais, para Deus é tudo pouco, meu irmão. Até o de 5 era pouco.
Foste fiel no pouco, entra no muito. O de 2, foste fiel no pouco, entra no muito e entra na alegria do Senhor. Observe, alegria. Mas o de 1, o que é que ele fez? Qual foi a postura dele? De amargura, de ingratidão. Esse senhor aí me deu isso aqui. Para que ele me deu isso? Isso aqui é uma armadilha, isso aqui. Sabe? Ele estava insatisfeito com Deus, com a vida, com o que recebeu. Celebrou, desenvolveu, edificou, compartilhou? Não, se amargurou. Como se merecesse muito mais. Aí o Senhor falou: você foi infiel, você não trabalhou, você não foi fiel, você não se alegrou. A gente ser fiel no pouco é ser grato. Ser fiel no pouco é trabalhar o que está nas suas mãos. É fazer seu melhor, é colocar seu coração, é se alegrar na oportunidade que o Senhor te dá de viver. Hoje eu estava exausto quando acordei hoje para vir para a igreja, mas estava exausto. Mas eu acordei, entrei no carro, meu irmão, quando eu peguei a orla, eu disse: meu Deus, que privilégio. Eu estou indo cultuar o meu Deus com os meus irmãos. Eu olho para a esquerda, tem um mar lindo no meu lado. Eu olho para o céu, tem um céu azul, parece que pintaram assim de tinta. Disse: meu Deus, quem sou eu para merecer isso aqui? Disse: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Como a tua graça é grande. Eu estou com saúde, eu estou com força, eu estou com disposição. O que é esse cansaço? Até passou o cansaço já. Meu amado, perceba como Deus é bom. Se isso todos os dias não acontecer na sua vida, você vai desanimar e vai largar a obra pela metade. Vai largar o casamento pela metade. Vai largar a criação dos filhos pela metade. Vai largar tudo pela metade. Porque tudo em algum momento vai ficar sem graça, vai ser pouco para você. Você merecia mais. Vai entrar essa tristeza segundo o mundo em seu coração. Essa amargura. Mas se você entender que você não merece nada, pelo contrário, você merecia a morte, porque essa é a consequência do pecado. Mas que Deus está te dando vida. Não só nessa vida, mas vida eterna, irmão. Irmão, a gente pode morrer, gente. Isso é maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa. É daqui a pouco, viu, Bill? Você sabe disso, né? Todo dia vai uma galera embora, gente. Em alguma hora a gente vai também. Imagina a gente ter paz para morrer, gente. A gente vai fechar o olho quando a gente abrir o olho. A promessa, e Ele é fiel. Nunca deixou de cumprir uma promessa. A promessa é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, hoje. A gente vai abrir o olho. Está com Ele. Meu Deus, como é que você paga isso aí, gente? Como é que você paga isso aí? Me diga aí. Hein, Alex, como é que paga isso? Em vez de ter que comprar um terreno ali, a gente não tem como pagar, né, gente? Quer comprar um negócio? Não, a gente está repreendido isso aí. Não é para... É o crente. A gente está num lugar, a gente não... Meu Deus. Um imóvel velho, uma casa velha, você às vezes vai pagar uma dificuldade, né? Como é que você pagaria para passar a sua eternidade numa dimensão que a gente não tem nem ideia de tão gloriosa que é, de tão maravilhosa que é? Como é que paga isso? Não tem preço, aliás, tem um preço: o sangue inestimável do único santo, do único puro, do único justo. Irmão, você pode morrer, meu irmão. Não sei se já passou por isso. Já passei por isso várias vezes. Você está no avião, o avião dá aquele tremelique, né? Fala: meu Deus do céu, sabe que eu vou agora? Aí dá aquele nervosismo. Mas às vezes, se você é crente, vem assim: peraí, sabe de uma, rapaz, se eu morrer aqui, eu vou para o céu. Aí dá uma coragem, meu irmão. Eu vou fechar o olho aqui, quando bater, já acordo com Abraão. Pum, Abraão, tá meu lembrado? Só crente tem essas maluquices. Meu irmão, a gente precisa dessa alegria.
dessa santa alegria, da alegria da salvação. Davi, quando estava angustiado com seus pecados, disse: Senhor, não posso ficar assim, eu preciso de volta daquela alegria da salvação. A gente é tão gostoso. Quando eu me converti, assim, eu cresci na igreja, mas como eu me converti mesmo na adolescência, rapaz, que coisa gostosa você, nossa, eu sou crente. A gente ia para a igreja, a gente ia para o culto e celebrava e adorava. Meu Deus, aquele primeiro amor. O que você tem? Você ganhou na Mega Sena? Não. Encontrei o tesouro. Que isso volte ao seu coração em nome de Jesus. Sem essa alegria a gente não tem força. A alegria do Senhor é a nossa força, meu irmão. Eu encerro dizendo que Jesus disse em Mateus 13 que quem encontrou o reino encontrou um tesouro de grande valor, e pela alegria dele deixa tudo pelo tesouro e fica cheio de alegria. Aquele povo, mais do que reconstruir um muro, reconstruir uma cidade, perceberam que estavam reconstruindo o reino de Deus. Estavam fazendo uma grande obra e se alegraram na graça de Deus. No Salmo 4, versículo 7, Davi fala assim, ó: o Senhor colocou em meu coração mais alegria do que aqueles que têm abundância de trigo e vinho. Deixa eu falar uma coisa: Deus vai te fazer mais feliz do que os bilionários. Você crê nisso? Porque a alegria de um propósito. Tem um bilionário que só graça, né? Os caras entram num submarino e vai morrer lá embaixo para ver. Não ri não, né? Não tentaram rir, mas essa pessoa não tem propósito. Ah, vai engravidar? Não, vou ali ver o Titanic. A chance de explodir é 40%, mas vamos mesmo assim. Os caras estão edificando coisas, né? Vai beber barco lá afundado. Nós vamos ter um santo propósito no coração: edificar famílias, edificar casamentos, criar filhos para a glória de Deus, edificar a comunidade, edificar a cidade, glorificar o Senhor. Então, quando a gente está envolvido no propósito de Deus, a gente começa a se alegrar, e aquela alegria do Espírito Santo vai tomando nosso coração, aquela paz, aquela força, aquela graça, a graça de ser perdoado, de ser amado, de ser acolhido. Quando a gente tem convicção desse amor, tudo muda para sempre. Eu sempre brinco e conto que gosto daquela música do Zé Cabaleiro, que ele fala: estava triste, tristinho, mais sem graça do que a top model magrela da passarela, né? E aí ele fala que está triste, não sei o quê, e aí uma coisa acontece que faz tudo mudar na vida dele. O quê? Ganhou na Mega Sena? Não. Comprou um carro novo? Não. O que acontece? Eu recebi um telegrama de alguém que dizia que me amava muito. Quando aquilo entrou em meu coração, eu acordei dando bom dia para o delegado, levando, enfim, flores para alguém lá. Mudou a minha vida. Por quê? Porque agora eu tenho uma convicção profunda de amor. Se eu conseguir me perceber amado em todas as circunstâncias. Vou lhe falar uma coisa: ano passado eu fui amado. Quando eu sofri, quando eu chorei, quando eu me angustiei, quando eu tive ansiedade, em todos aqueles momentos eu senti o Senhor: estou aqui, calma, vem, estou trabalhando. Ah, que maravilha, meu amado. E estou aqui feliz. Não estou aqui amargurado: meu Deus, está repreendido esse ano, não quero mais. Não, isola, irmão. Não quero nem pensar, não, pelo contrário. Eu fiquei impressionado o quanto Ele se interessa por mim. Como a gente canta aqui, né? E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar. Aleluia. Tu és. Fique em pé comigo, por gentileza. Vamos orar junto. 3 coisas tem que ficar em nosso coração nessa série. 3 coisas.
Número 1, eu tenho que ter direção. Número 2, tem inimigo, eu tenho que discernir. Eles vão tentar me tirar do foco. Número 3, vai ter algum momento que vai ficar difícil, vai vir complicações, eu vou ficar triste, eu vou me abater, eu vou interpretar as coisas de uma maneira ruim. Aí eu tenho que voltar a minha mente para o Senhor e dizer: não, eu sou muito abençoado. Que privilégio reconstruir, que privilégio construir no Senhor. E a alegria do Senhor vai me fortalecer. A alegria do Senhor vai me fortalecer. A alegria de pertencer a Deus. A alegria de ser o povo de Deus. Olha a palavra. Esse é um dia santo. Por isso não se entristeçam, se alegrem. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Não, dia santo é dia de ficar triste. Até existe dias de jejuar, de se quebrantar, de se entristecer, e também tem a sua santidade. Mas o ápice, o objetivo final não é esse. Ao contrário, desde a lei o Senhor falava: no dia que vocês vierem trazer a oferta, será um dia de alegria. Comerão e se alegrarão na minha presença. A tristeza é só um momento, é só uma terapia para que a alegria seja mais profunda ainda. A tristeza dura uma noite, mas ela age para que a alegria seja completa. É igual fome. Para que fome? Para você comer mais gostoso. E tristeza serve para isso. Quando você estiver triste, diga: Deus está preparando uma alegria gostosa aí. É para me dar mais fome, para eu saborear a alegria do Senhor. Tudo na minha vida é assim. Tudo na sua vida é assim. É Deus tratando, é Deus cuidando, Deus confrontando. Um Deus que nos ama. Um Deus que nos restaura. Amém, gente? 3 coisas: direção, discernir inimigo e se manter alegre. Se manter alegre. E eu creio que quando chegar em dezembro desse ano, com a graça de Deus, a gente vai ter muito testemunho para contar. A gente vai ter muito testemunho para contar. Muito testemunho para contar, em nome de Jesus. Vamos edificar nele, vamos cantar isso, vamos morar e cantar isso. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Para encerrar bem bonito, vamos orar essa canção. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Aleluia. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Diga que ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre, Senhor, nossos olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. E eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus.
digno da minha vida, tu és Jesus, e eu sou teu. Diga a Ele: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Se eu vou construir, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu. Eu vou confiar não vou ser. Pai, no encerramento dessa série, como Neemias orou, nós queremos orar ao Senhor também, sabendo que podemos ser ouvidos, porque Cristo Jesus estabeleceu uma ponte, uma porta aberta com o Senhor. E em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós vamos a Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê direção. Pai, inclina o nosso coração para o lugar certo, como o Senhor colocou no coração de Neemias, uma santa inclinação, Senhor. Peça isso a Ele agora, peça com fé, peça com fé. Coloca uma santa inclinação em nosso coração, Senhor, para que não percamos tempo, Senhor, para que não percamos tempo em coisas que não são o melhor. Oh, Senhor, coloca uma santa inclinação em nosso coração. Inclina o nosso coração, Pai. E que sobretudo o nosso coração se incline, Senhor, para cumprir a Tua palavra, para viver o Evangelho e para Te agradar em todas as coisas. Pai, eu Te peço também que
Que o Senhor nos ajude a discernir os planos do inimigo, Senhor. Como o Senhor fez com Neemias, que percebeu cada movimento do inimigo para tirar ele do foco. Que nós também percebamos. Que não ignoremos as astutas armadilhas do diabo, mas que possamos nos proteger contra elas, não cair nelas. Não nos deixa cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Pai, que possamos ter convicção de que estamos fazendo uma grande obra. Que todos os dias possamos dizer ao nosso próprio coração: você está fazendo uma grande obra. E que a alegria do Senhor, que é a nossa força, se renove em nosso coração todos os dias. Porque virão dias difíceis, dias de confrontos, dias de angústias, de dúvidas, de medos. Mas que assim como Neemias, Esdras e os levitas pregaram para o povo, dizendo: não, se alegrem no Senhor, que o teu Espírito possa ministrar ao nosso coração a tua alegria todos os dias, para que nos levantemos, Senhor, e continuemos sabendo que nós somos abençoados, amados. Nós temos o maior tesouro, que é a tua presença em nossa vida. Que possamos, Senhor, dizer como Abacuque disse: ainda que não tenha figo, nem uva, nem azeitona, nem cereal, nem gado, nem ovelha, nem campo, nem nada, ainda que não tenha nada, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho o que mais importa. O que mais importa ninguém vai tirar da minha vida. Eu me alegrarei no Senhor. Eu me exultarei no Senhor, porque Ele me faz andar, Ele me faz progredir, Ele me faz avançar. Ele é a minha força. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos construir esse ano para a tua glória e para o bem de muitos. Em nome de Jesus. Vai encerrar. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, comunhão e consolação no Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. E que linda seja a tua construção esse ano, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.